Olá pessoal, sou Frank Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E vamos falar desse triste episódio que ocorreu com o site, né, o canal Porta dos Fundos, né? Um canal de humor ácido, não é, mas que está dentro dos parâmetros democráticos, né? Ele foi atacado na madrugada do dia 24, né, com bombas de coquetel Molotov, né, por extremistas religiosos no Brasil. Né? É inacreditável, mas nós temos que falar sobre isso. Extremismo religioso. E o extremismo religioso, ele nasce aonde? Né? Na história da humanidade. Né? O extremismo religioso, ele é cristão, ele vem bem ali nas perseguições religiosas, nas cruzadas, né? Que não se aceita nenhuma crítica, né? Mesmo no campo democrático, no campo civilizatório, né? Sobre questões religiosas. Né? Lembrando que o próprio Marcos Feliciano fez uma representação ao Ministério Público contra o site Porta dos Fundos e perdeu. Perdeu por quê? Porque eles estão trabalhando dentro do limite democrático. Né? E os valores do Marcos Feliciano não é muito uns valores cristãos que a gente segue, o que a gente conhece. Né? Por exemplo, ele pregar, chamar o grupo de Sem Terra ou o grupo do MTST de Sem Tetos de terrorista. Né? Aliás, são pessoas pobres que viviam como viviam o povo outrora no tempo de Jesus. Povo pobre que seguia Jesus, e o MST e o MTST também não passa disso. Então, como é que você vai chamar terroristas? Pessoas que caminhavam, né, outrora, pessoas semelhantes às que caminhavam com Jesus de Nazaré. Né? Então, ele não tem um parâmetro muito concreto para falar sobre o cristianismo. Né? E dentro do limite democrático, a gente lembra do jornal Charles Hebdo, na França, né, que foi atacado por muçulmanos por fazer críticas ácidas, né, à religião de Mohammed, né, do profeta Maomé, e que foi atacado por quê? Porque ali foi considerado um atentado terrorista por grupos extremistas religiosos. Então, no Brasil não passa a ser diferente, né? As pessoas não conseguem aceitar as críticas ácidas, não conseguem combater no campo das ideias e partem, né, para a ignorância, né, armada, né? Isso se chama terrorismo religioso. Né? Terrorismo religioso por quê? Porque as pessoas só leem as partes da Bíblia ou de qualquer outro livro santo, não é? As partes onde se manda atacar com espada, com ferro e com fogo, mas não leem as partes do perdão, da solidariedade, da fraternidade, do amor, né? Do respeito mútuo, né? Do direito das pessoas falarem, né? Porque as pessoas têm direito a falarem, a criticarem, né? E até exporem suas opiniões, né? E é o que faz o site Porta dos Fundos, né? Eles fazem críticas ácidas, tem muita gente que não gosta. Se você não gosta, o seu direito democrático é não curtir, é se juntar a grupos que faça objeção, que não assistam, que peça que não assista. Até aí você está dentro do campo democrático. O mais profundo que você pode ir no campo democrático é se sentir injustiçado, se sentir prejudicado, partir para a justiça. Mais do que isso, terrorismo, é prática de terrorismo, né? Jogar bomba de coquetel molotov, queimar, quase ferir pessoas que estão ali trabalhando, né? Embora trabalhando numa coisa que você não gosta, você tem que aceitar. Não é? Ninguém é obrigado a aceitar, por exemplo, pastor dizendo que vai ganhar carro em nome de Jesus, não é? Porque Jesus nunca pregou carro, até porque não tinha carro da Ford, nem da Mercedes, nem da Hilux, nem de nenhum outro tipo de carro na idade de Jesus. E ele nunca falou de bem material. Mas as pessoas aceitam, porque está dentro do campo democrático. Né? As pessoas têm muito mais coisa ácida para se pregar contra, né, esse novo cristianismo, mas não fazem respeito à religião. E ao mesmo tempo que as pessoas têm que ter respeito à criticidade das pessoas que fazem, né? Fazem criticidade baseada, né, naquilo que conhecem, naquilo que percebem, né? E não pode ser rotulada, né, como gente do mal, ou pode ser atacada pelo simples fato das pessoas não gostarem, né? Isso é terrorismo, né? A gente está criando um Estado, não terrorismo islâmico, mas um terrorismo cristão dentro do próprio país, vitimada pelo bolsonarismo, nessa onda,
né, do tal do João 8,32, que não revela a verdade nenhuma da família, né, mas que tenta se passar de puritano e não deixa de ser hipócrita, né, hipócrita, mentiroso, né, desumano, inumano, né, inescrupuloso, né, no ponto de vista que a gente consegue perceber a cada dia que passa na história do Brasil. Né? A história do Brasil está se mostrando, está se passando, a gente viu, né, a gente ainda ontem gravou, né, falando sobre Natal, sobre tempo de solidariedade, sobre tempo de reflexão, mas parece que para essas pessoas não existe esse tipo de coisa, né? Solidariedade, reflexão, amor, respeito ao próximo, e existe somente, né, o ataque, né, a coisa contumaz, né, de que eles são melhores e eles são os bons, eles são a família, mas que família é essa do bem? Que queima, que ataca, que outro por não gostar, né? Isso é intolerância, intolerância à própria democracia, ao próprio Estado democrático de direito, né? Que demoramos muito para conquistar e quando conquistamos parece que de um ano para cá nós viemos deteriorando esse Estado democrático ao ponto de hoje, né, nós vemos aí um canal de youtuber, né, sendo atacado por intolerância religiosa. Né? Já não é mais concebível isso no Brasil, nós temos que repudiar, né, porque é um humor ácido, mas as pessoas têm que aguentar porque eles estão no limite constitucional, né? Então, se a Constituição permite, tem que ser aceitável. O máximo que nós podemos fazer, ou quem quer fazer isso, né, que proteste, que seja contra, né, mas não atacar, não jogar bomba de coquetel molotov, até porque eles estão dentro do espaço democrático de direito e que respeite-se. Né? O que nós não podemos respeitar é discursos contra minorias, né? Discurso contra minorias, porque ninguém sabe, por exemplo, no Brasil, mas um homossexual tem um tempo de vida no Brasil de no máximo 30, de em média 37 anos de idade. Então a gente tem que ser contra, por quê? Porque senão morre mais cedo, matam mais cedo. Né? A gente tem que fazer discurso contra o feminicídio, porque nunca se matou tanta mulher nesse país. A gente tem que fazer discurso contra o racismo, contra, né? Em a favor de combater o racismo, por quê? Porque o negro ainda é um ser humano desprezado ainda pela sociedade, né, que nós vivemos, né, porque nunca houve políticas públicas, né, para igualar as etnias do Brasil. Então, até aí a gente tem que fazer mesmo, né? Mas quando se fala em campo cultural, democrático, a liberdade de expressão é um direito de cada brasileiro e é um dever das pessoas acatarem. E se não quiserem acatar, elas que procurem a justiça. Mas que a justiça, quando não dá ganho, não quer dizer que a pessoa tem que atacar como se fosse o tempo da Idade Média, né? Atacar as pessoas porque não gosta de tal coisa ou de outra coisa, né? E partir para a ignorância, para o tudo ou nada. É assim que se constrói uma nação cheia de ódios, é assim que se prejudica um país, né, que estava se construindo democraticamente. Até a próxima e, lamentavelmente, a gente tem que questionar esse tipo de atitude. Até a próxima.